Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 5. Até o verso 8. Embora, obviamente, não vai dar para pregar até o verso 8 hoje. Vamos ler mesmo assim, para os irmãos ficarem a par deste acontecimento. Diz assim a palavra do Senhor: saíam a ter com ele, com João Batista, toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, na última vez que nós falamos acerca de João Batista, nós falamos que ele era o cumprimento de uma profecia, de duas profecias. Uma de Isaías e outra de Malaquias. A profecia de Isaías dizia que a voz do Senhor iria clamar no deserto. E de fato João, ele entendeu que ele era este, porque quando ele pregava e as pessoas perguntavam: quem é você? Você é o Cristo? Ele: não sou. Você é o profeta? Também não. Você é Elias? Ele: não sou Elias. Então quem é você? E ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Ou seja, o próprio João tinha consciência de que ele era o cumprimento da profecia de Isaías. Mas ele também era o cumprimento da profecia de Malaquias, que dizia: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias até vós, para que ele converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. O anjo Gabriel, quando apareceu para o pai de João Batista, muito antes dele nascer, ele disse para Zacarias, o pai de João Batista, que a profecia de Malaquias haveria de se cumprir no filho dele. E ele disse: mas eu não tenho filho, minha mulher não pode ter filhos. Como isso pode acontecer? Então o anjo deu um sinal para ele, deixando ele mudo, 9 meses, ele ficou mudo. E a sua esposa concebeu, e nasceu esse rapaz aqui. Ela era prima da mãe de Jesus, portanto João Batista e Jesus eram primos segundos. Nós já vimos isto. Mas quando ele completou 30 anos, visto que ele era filho de um sacerdote, só podia começar o seu trabalho aos 30 anos de idade, o trabalho sacerdotal. Ao invés dele ir para o templo, ele vai para o deserto, para cumprir a profecia de Isaías e para mostrar ao povo que o povo estava completamente afastado de Deus. E a mensagem de João Batista era esta, como nós vimos na outra semana. Ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. E foi isso que nós vimos. O arrependimento é a mudança de mente. A palavra que foi colocada aqui como remissão, na realidade é perdão. Perdão dos pecados. Ou seja, João Batista pregava a libertação. Veja, o que significa a palavra perdão? Eu quero falar hoje um pouco sobre isto. Antes de nós falarmos mais sobre a mensagem de João Batista, o perdão dos pecados, meus irmãos, é algo que nós precisamos pensar acerca dele. A palavra perdão no grego, ela significa libertar. Ela significa deixar ir livremente. Existe um grande problema com as pessoas que não perdoam. Porque as pessoas que não perdoam, elas prendem o outro a si. O outro às vezes nem sabe que ele está preso. Mas quem não perdoa, prende. Por isso, a palavra grega para perdão, a palavra afieme, ela significa deixar ir livremente, libertar. Uma pessoa que não perdoa, ela aprisiona o outro. Em que sentido ela aprisiona? Ela aprisiona o outro no sentido de que aquela pessoa é refém. Aquela pessoa é um refém dela.
Porque a qualquer momento, vamos imaginar uma cena para facilitar a explicação. Imagine um sequestrador que pega uma vítima e então coloca esta vítima em cativeiro. De vez em quando esse sequestrador vai lá torturar aquela vítima, porque aquela vítima está em seu poder, ela está aprisionada, ela não pode fugir. Veja, isto é a falta de perdão. A pessoa a quem você não perdoa, você escraviza, você a coloca em cativeiro, você põe esta pessoa aprisionada em um lugar escuro do seu coração, ainda que esta pessoa não saiba. Mas de vez em quando você vai lá, como aquele sequestrador, e tortura aquela pessoa. Porque você lança em rosto tudo que ela te fez no passado, porque você não perdoou. Essa é a tortura do sequestrador. E esta pessoa que não perdoa, ela tem isto como um trunfo em sua vida, como se fosse um troféu que ela tem sobre sua vida. Porque a qualquer momento ela pode ir lá e dizer: olha só, eu sou sobre você. E mesmo que a outra pessoa não saiba, futuramente pode haver uma oportunidade para isto. Então, as pessoas que não perdoam, elas escravizam, sequestram e escravizam em cativeiro o outro. Agora acontece uma coisa: a pessoa que não perdoa, ela também não tem paz. A pessoa que não perdoa, ela também não dorme. Ela também não tem sossego de alma. Porque existe um peso sobre ela. Alguém está em cativeiro e foi ela que colocou, porém, esta pessoa não está em cativeiro apenas amarrada lá. Esta pessoa está amarrada a ela. Então, a pessoa que não perdoa, ela também está presa. Quando se diz perdão na Bíblia, muitas vezes não é traduzido, né, da forma certa, igual aqui, remissão, não é a palavra, remissão é outra coisa, mas a palavra aqui é perdão. Quando João Batista pregava o perdão de pecados, ele estava pregando o desvencilhamento do homem daquilo que lhe prendia, do cativeiro que lhe prendia. As pessoas, para entrar no reino de Cristo, no reino que estava chegando, elas precisavam de libertação. E muitas pessoas, quando nós falamos de libertação, elas pensam em quê? Elas pensam em demônios, não é? Vem aqui que eu vou orar para você cair em demônio, o demônio vai sair, você vai ficar liberto. As pessoas pensam nisto. Há sim esse tipo de libertação, porém, há uma prisão maior, uma prisão pior, porque ela não parte do diabo para conosco, mas ela nos torna cativos da ira de Deus. É pior do que o diabo, porque o pecado do homem, ele agride a santidade de Deus, ele não agride o diabo. Então, ainda que o diabo seja o nosso inimigo e ele quer nossa destruição, mas veja, ele está em um outro patamar, ele está em um outro nível. O nível de Satanás é o seguinte: ele é o inimigo que quer sua derrota, porque ele já está derrotado. Agora, Deus como nosso inimigo é diferente, porque Deus não é derrotado. Esse é o pior problema. Porque das garras do diabo Deus pode nos livrar, mas das garras de Deus, quem é que pode nos livrar? Das garras de Deus somente Jesus Cristo pode nos livrar. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, ele diz: Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. Só Ele pode nos libertar. Por isso, quando você entra no reino, o profeta João Batista, ele diz que as pessoas deviam se arrepender e serem batizadas para perdão de pecados. Então ele está falando disto. Ele está falando que a pessoa, para chegar no reino de Deus, veja, Israel esperava o reino. Mas quando o reino chega, eles não estão prontos. E João, ele quer preparar as pessoas. Ele não quer preparar só o caminho do rei, mas ele quer preparar os súditos. Então ele fala disto. Ele
Quer dizer para os ouvintes que entrar no reino não é você entrar de nariz elevado, de cabeça erguida. Não, entrar no reino é você entrar de cabeça baixa. É o contrário dos reinos do mundo. Os reinos do mundo são assim, eles conquistam, eles vencem outros reinos, e os súditos, eles entram orgulhosos dos grandes feitos do seu rei. Mas não o evangelho. O evangelho, o reino que é proposto no evangelho, é um reino onde você vai entrar sabendo que você está condenado. Você será reerguido, você será levantado, mas você tem que entrar como um derrotado. Ninguém pode entrar no reino de Jesus Cristo e dizendo assim, eu pertenço a Ele. Ninguém pode dizer estas coisas, a não ser que venha pelo caminho do arrependimento. Por isso que entramos de cabeça baixa. No reino de Deus, ninguém entra cantando, eu sou especial, eu tenho mais valor do que uma pedra disso, daquilo, eu sou espelho disso, daquilo. Ninguém é nada. No reino de Deus, nós entramos humilhados. No reino de Deus, nós entramos arrasados. Unicamente dependentes do perdão do rei. E João Batista, a Bíblia diz que as pessoas saíam a ter com ele toda a província da Judéia, os habitantes de Jerusalém. E o que essas pessoas faziam? Elas confessavam os seus pecados e eram batizadas por ele no Rio Jordão. Veja, as pessoas eram aprisionadas pela pregação de João. As pessoas, elas sabiam que elas realmente estavam da maneira errada para entrar no reino. Embora elas pensavam que o reino seria numa esfera material, sabe? Numa esfera política. Mas, quando João vem pregando e dizendo que aquelas pessoas deviam confessar os seus pecados e serem batizadas no rio, este clamor dele não era em vão. Ele sabia que até mesmo os judeus precisavam de arrependimento. Aliás, é assim que sempre se deu a verdadeira conversão. Ela sempre passou pelo caminho do arrependimento. Deixe-me dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você esteja pensando o seguinte. Deixa eu colocar desta forma para você entender. Eu não era tão mal assim quando eu não era crente. Eu era um cara bom, eu não bebia, eu não matava, eu não roubava. Nós começamos a catalogar pecados extraordinários que nós achamos extraordinários e começamos a nos isentar deles. Nós dizemos assim, não tem o sequestrador lá, o estuprador? Pois é, eu não era isto. A gente diz isto. E quando a gente vem para Cristo, sabe como as pessoas vêm para Cristo? Elas vêm assim, vão se chegando, sentam na igreja, ficam ali um tempo, depois vai conversar com alguém da igreja para dizer assim, olha, como é que faz aí? Eu acho que eu quero ser da igreja, Você tem que confessar Jesus e arrepender de seu pecado. Aí a pessoa, não sou assim, eu não sou mal assim. Vamos devagarzinho, eu vou aqui, eu vou encaixando. Não tem cunhado? Cunhado. Você sabe de onde vem a palavra cunhada? Vem de cunha. Cunha, que vai enfiando até ficar. Cunhado é isso, o cara foi cunhando até ficar cunhado. Pois é, o cara quer converter pela cunha. Ele vai entrando, vai achando um espacinho, vai empurrando com o cotovelo e pronto. Não houve confissão de pecado, não houve arrependimento, não houve mudança de mente, não houve libertação. E depois ele não sabe que tipo de crente que ele é. Meu irmão, você só vai descobrir o tipo de crente que você é o dia que você chegar, confessar. Você viu isso hoje aqui? Isso é libertação.
Porque a pessoa põe para fora, ela vomita tudo aquilo, toda sujeira se esvai. É ali que ela é limpa, pelo poder do nome de Jesus e pelas águas do batismo. Mas nós ficamos empurrando, e vai empurrando, está tudo certo. Nunca iremos valorizar o amor do nosso Senhor, porque só valoriza o grande amor quando você reconhece a grandeza do seu pecado, e então virá a grandeza do seu perdão. Só se celebra a imensurabilidade do perdão quando se reconhece a impagabilidade do pecado. Este é o ponto. Este é o detalhe. A graça de Deus nunca será muito valiosa para você, se o seu pecado não for tão grande. As pessoas dizem, eu não consigo chorar na presença de Deus. As pessoas falam. Para nós chorarmos na presença de Deus, precisamos antes chorar pelos nossos pecados. Se os nossos pecados não nos fazem chorar, a presença de Deus também não vai fazer. Porque o pecado ele tem que nos fazer chorar pela sua hediondez. E Deus vai nos fazer chorar pela sua graça. É o oposto um do outro. Enquanto o meu pecado for tranquilo, a presença de Deus vai ser indiferente. Mas o dia que meu pecado for um peso, a presença de Deus vai ser a libertação, vai ser o alívio. De fato vai ser a cadeia quebrada. E as pessoas elas chegavam diante de João e confessavam seus pecados. E João batizava estas pessoas. Agora, este profeta, ele tinha uma aparência estranha. Olha o verso 6, diz: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era um sujeito estranho. Ele tinha roupas estranhas, cara estranha, que ele não cortava cabelo e nem tirava barba, porque era um nazireu. Depois vocês leiam sobre o nazireu em Números capítulo 6. E este homem era estranho nas suas vestes, porque não era pele de camelo, mas pelo de camelo, diferente. A pele do camelo era imunda para um judeu colocar sobre si, mas não pelo. Então ele se vestia de uma roupa e cobria aquela roupa com o pelo do camelo, não a pele do camelo, não confunda. E o seu cardápio era estranho. Gafanhoto, mel silvestre, seja de abelha ou de tamareiras que haviam naquela região. Ele comia não só isto, mas isto, talvez ele aparecia comendo isto diante das pessoas. E as pessoas, que cara estranho, ele tem a cara estranha, ele tem a roupa estranha e come coisas estranhas. As pessoas falam que era muito normal comer gafanhoto. Não era normal. João Batista comia essas coisas, esses negócios, e ele se apresentava assim diante das pessoas. Mas vocês querem saber exatamente por quê que este homem aparecia desta maneira? Primeiro, o profeta dizia que ele viria no poder de Elias. Malaquias fala isto, capítulo 4, verso 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E Elias era um sujeito estranho também. Elias, ele se vestia dessa mesma forma, roupas de couro, cinto de couro, pelo de camelo. Ele era um homem estranho também. E outra coisa, quando João Batista se manifesta desta maneira, ele está mostrando para as pessoas o oposto da opulência. Herodes vivia em seu palácio, comia do bom e do melhor.
Os imperadores viviam na extravagância dos alimentos. Eles comiam e jogavam comidas boas fora, mas não davam para os seus escravos, para ninguém. Eles faziam um completo desperdício. Eram momentos em que as pessoas ricas, elas se saciavam e o resto elas jogavam fora. Elas alimentavam seus animais com a comida boa, mas não alimentavam o pobre. E João, então, ele se manifesta, porque desta maneira, com roupas estranhas, cardápio estranho, aparência estranha, para mostrar para aquelas pessoas que o modo de vida dessas pessoas estava desagradando a Deus. Muito bem. Falamos de João Batista e as pessoas falam, mas ele era da antiga aliança. Tudo bem, nós somos da nova aliança. Mas deixe-me ler um texto para você, não precisa abrir a sua Bíblia, apenas escute o que o irmão de Jesus falou quando ele escreveu sua carta. Tiago, irmão de Jesus, ele diz: agora atendei ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupas comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. O apóstolo Tiago está dizendo aqui na carta, para crentes, ele não está falando de mundanos ricos, ele está falando de crentes ricos. Crentes ricos que têm a opulência da riqueza, que têm abundância, mas estas coisas não servem para o outro. Só servem para ele quando não serve mais, é lixo. Não serve para o outro. Ele fala de 3 coisas aqui que era a base da riqueza na época dele. A primeira coisa que ele diz, ele fala, primeiro, as vossas roupas. Roupa era sinal de riqueza naquela época. Pessoas tinham variedade no seu guarda-roupa, era rica. Mas ele está dizendo que as roupas estão comidas de traça. Se você abrisse o guarda-roupa de um crente rico na época de Tiago, não tinha nenhuma traça. Era só roupa chique. Era só roupa cara. Mas ele está dizendo, tem traça aí. E o cara, mas não tem traça aqui, minha roupa está inteira. Tem traça. Mas como? Isso aqui é a figura de linguagem. Ele diz, não tem traça no seu guarda-roupa, mas essa traça está roendo o seu coração. Essa traça está roendo você por dentro. E no dia do juízo, esta mesma traça, ela vai se manifestar diante de Deus e vai dizer, as roupas ricas dele, opulentas dele, extravagantes dele, deixou de atender muitos que necessitavam. As traças vão dizer isto para Deus. A segunda coisa que ele diz é o ouro. O vosso ouro e a vossa prata está gasto de ferrugem, e a ferrugem será por testemunho contra vós. E aí você vai lá, no ouro dos caras não tinha ferrugem, na prata deles não tinha ferrugem, estava tudo novo, brilhando. Não, Tiago, não tem nada disso aqui. Tem, porque a ferrugem devorava seu coração. E ele está dizendo, no dia do juízo, a ferrugem da tua riqueza vai aparecer diante de Deus, vai dizer, olha, este homem me adorava. Ele não adorava o Senhor, não. E ele fala do alimento. As vossas comidas apodreceram. Mas você vai na panela do cara, está lá a comida feita da hora, boa, cheirosa, gostosa, agradável. Mas quando você vai no lixo dele, lá estão as comidas cheias de bicho, apodrecida. Aqueles vermes vão dar testemunho contra nós diante de Deus. E dizer, muitos passavam fome e ele jogava comida fora. As pessoas acham que Deus não trata dessas coisas. Não, Deus só quer saber do espiritual. Vai pensando, tá? Deixa eu voltar aqui para este homem chamado João Batista. Esta era a razão porque ele era estranho. Esta é a razão pelo que ele se vestia de forma esquisita. E a razão pela qual ele comia coisas esquisitas.
para mostrar para aquelas pessoas: vocês estão vivendo numa extravagância, numa opulência, e eu estou aqui em forma de protesto para mostrar para você como estão as pessoas. Elas estão assim. Elas estão visivelmente desprezadas, destruídas, marginalizadas, e vocês estão gastando e gastando e gastando. Irmãos, isso parece com alguma coisa do nosso país? Isso parece com a opulência do nosso país? Políticos da Casa Legislativa, políticos da Casa Executiva e Jurídica também, Judiciária, junta só eles e vê o dinheiro que é gasto para sustentá-los. E isto é o mundo, tá? Agora eu quero me referir à igreja. Ajunte todo o dinheiro da Igreja Católica Apostólica Romana, o ouro que ela tem. Ajunte todo o dinheiro e ouro e prata que a Igreja Universal do Reino de Deus tem. Ajunte todo o patrimônio das grandes igrejas do Brasil, que são aí vistas por estas pessoas aí na mídia. E você vai ver, todos eles com o mesmo objetivo: perseguir as riquezas da terra, porque sua condenação já está lavrada, já está sentenciada. Eles não têm nada para receber lá com Deus, então eles querem roubar aqui. Lá a sentença já está lavrada, não sou eu que digo, a Bíblia diz isto, 2 Pedro capítulo 2 está escrito isto: a sentença para eles já está lavrada. Judas diz isto na carta. Não diz que vai acontecer, já está. E fala deles, os falsos mestres, os falsos profetas, a sentença deles já está lavrada. Eles podem se iludir, pensando que vão ser salvos. Podem se iludir, mas a Bíblia está clara, dizendo que não há salvação para falsos profetas. Não há. Aí você vai, mas se ele se arrepender? Se ele se arrepender, não é um falso profeta, hein? Já viu o falso profeta arrepender? Ué, o cara está pregando uma maior heresia, mentira. Eu chego para ele e falo: pastor, está errado. A Bíblia diz assim: não sabia, me perdoa, vou pregar certo agora. Esse cara nunca foi um falso profeta. Ele era um ignorante, ele não tinha conhecimento. O falso profeta é que você chega para ele e diz assim: olha, isso aí que você está pregando está errado, a palavra de Deus diz o contrário. Ele fala: não estou nem aí. Está dando resultado, pronto, esse é o falso profeta. Como é que é salvo? Então a maneira que João se vestia, a maneira que ele se apresentava e o cardápio que ele se alimentava era um protesto diante de toda aquela nação, mostrando na prática que eles não eram santos como eles pensavam, eles não eram os judeus que eles pensavam, eles não eram os filhos de Abraão que eles pensavam. Agora a questão é esta, meu irmão. Neste mundo pluralista em que nós vivemos, eu faço uma pergunta para você. Você de fato consegue convencer uma pessoa desse tipo de igreja, que vive nesse tipo de opulência, de riqueza, de que eles estão desagradando a Deus? Você não consegue convencer. Porque eles acham que estas riquezas, estas coisas em que eles estão envolvidos, é sinal da bênção de Deus sobre eles. Como é que você vai convencer que está errado? Ah, é pecado ser rico? Óbvio que não. Qual o erro de ser rico? Nenhum. A Bíblia diz que Deus deu riquezas como dons para as pessoas. Qual o problema? A questão não é a riqueza, é o que você faz com ela, ou melhor, o que ela faz com você. E eu vou dizer, a nossa igreja não tem rico, mas muitos pobres da nossa igreja são movidos pelo dinheiro. Imagina se ficar rico. Nós muitas vezes nos deixamos levar por R$50. Aí, de oferta não, 50, tá doido? Amanhã e o meu pão? O cara está pensando no pão de amanhã, não sabe nem se vai amanhecer vivo.
Tem um bicho, vai comer ele lá. Tem um bicho no cemitério pensando, né? E tem um pão também para chegar aqui, né? Ele nem está pensando nisso, está pensando no pão que ele vai comer, mas tem outro lá esperando ele, que é o pão dele lá. Eu estou dizendo, nós que somos pobres, muitas vezes somos governados por este sistema. E veja, mundo, eu disse isso aqui no estudo, mundo é a forma de pensar oposta à palavra. Tudo que você pensa oposto à palavra é mundo. Mundo é política, mundo é Globo, mundo é Coca-Cola. Não, isso aí faz parte. Mundo é qualquer pensamento que você tem que não é regido, direcionado pela palavra. Agora imagine, irmão, se a gente fica rico. Hoje eu quero, nosso horário jamais vai nos permitir, embora as demais coisas que aconteceram aqui foram providência de Deus para a nossa igreja, amém, irmãos? Amém. Eu creio nisso, piamente, plenamente, providência de Deus para a nossa igreja, milagres, sabe? Confissões, perdão, libertação, vidas sendo trazidas para a presença do Senhor, amém? Isso para mim é maravilhoso, mas hoje vamos ficar com essa mensagem. Como é que você tem se apresentado diante do mundo? Como crente, eu estou perguntando. É o crente do carrão? Não é problema ter carrão, gente. Qual que é o problema? É o crente do dinheirão? Qual que é o problema de ter dinheiro? Nenhum. Mas a maneira como nós usamos isto, ou como essas coisas nos usam. Tem crente que anda a pé a vida inteira. Aí quando consegue comprar um carro, vou falar do que eu tinha. Ele consegue comprar uma Brasília, uma Opala, por exemplo. Não tem mais, né? Vamos falar do cadete. Pelo menos ainda está aí rodando aí não. O cara consegue comprar um cadetão, velho. Igual o que eu tinha, né? Andou a pé a vida inteira, pisando em barro. Pega um cadetão. Agora não dou carona pro irmão não, que está com o pé sujo, vai sujar meu carro. Meu filho, se o seu carro não serve para a obra de Deus, ele não serve para você e nem para nada. O mundo não. Deixa o mundo levar o carro para a cama. Você não. Você assista teu irmão. Dê assistência para ele. Fico vendo pessoas. Não vou na igreja porque não tem carro, está chovendo. Ué, mas quantos carros tem na igreja? Vai deixar enferrujar, meu filho? Lembra que o Tiago falou, a ferrugem vai denunciar. No dia do juízo vai sair ferrugem de um monte de carro. Vai falar, ai Deus, não serviu o irmão não. Esse cara aí, servia nada. Eu sei, quer de ferrugem, né? E a ferrugem não servia não. Esse cara aí é ruim. É ruim, o lugar dele não é no céu não. O céu é lugar de gente boa, e não é bom não. Não há problema. Deus dá. Eclesiastes diz, Deus deu riquezas ao homem. Paulo diz em 1 Timóteo 6,17, ele fala, ordena aos ricos deste mundo, ou seja, deste século, no caso, do século aqui é da presente era, não quer dizer que é do mundo lá, mas da igreja que vivia na época de Timóteo. Timóteo era pastor da igreja em Éfeso, ele fala, olha, fala para os ricos da igreja que, aí ele vai com os mandamentos, leia depois, 1 Timóteo 6,17. Tem problema. A questão é como estas coisas nos usam. E João Batista, você acha que ele não tinha dinheiro? João Batista era pobre. Que pobre? Sacerdote naquela época era tudo próximo ali dos saduceus. Os saduceus eram ricos. Os fariseus eram menos. Mas os saduceus tinham dinheiro. A classe sacerdotal era uma classe abastada. Mas João renuncia tudo isto. E ele fala, eu vou aparecer cabeludão, de barba, esquisito, roupa estranha. E gafanhoto na mão, para mostrar a estas pessoas como vive na opulência, enquanto muitos são sacrificados. Não vamos precisar partir para as riquezas para a gente falar disto. Só de eu negar uma ajuda ao meu irmão, eu já estou como Herodes. Eu já estou como os fariseus, eu já estou como os outros judeus que eram ouvintes de João naquele dia que ele pregava. Não precisa de eu ser rico,
Só de eu negar. Óbvio, tem dia que você vai negar, você não pode. Porque também tem crente folgado, né, irmão? Tem crente folgado, ele acha assim, não, eu não preciso trabalhar, não preciso de nada. A igreja me sustenta. A igreja não dá mais cesta básica, vai embora. Ele fala, não, vou sair dessa igreja, não dá mais cesta básica para nós. Tem crente folgado. Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 3,10, ele fala, quem não quer trabalhar também não coma. A questão é esta, existe as cestas básicas, claro, nós fazemos aqui, as ofertas de primícias, os irmãos trazem, existe, é para quê? O cara está no momento X da vida dele, pá, assistiu ali, tá correndo atrás, é isso. Agora viver em cima dessas, lógico que a gente sabe que existe pessoas que querem isso. Deus nos chamou para produzir, Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. O trabalho faz parte da natureza de Deus, Deus criou o trabalho, e Deus criou o homem para o trabalho também, e outro, Deus criou o trabalho para o homem, e quando o pecado entrou, o trabalho se tornou fadiga, mas ele já existia antes disso, e quando Jesus restaura o ser humano pelo seu poder, pelo seu sangue, convertendo e transformando, o ser humano ele trabalha, ele volta a trabalhar direito. E quando chegar no novo céu e nova terra, trabalhar também. Só não vai ter cansaço, não vai ter fadiga. Porque trabalho é gozo. Trabalho é você expor energia. E Deus é energia. Deus é poder. A palavra grega, trabalho é ergos. Ergos, de onde vem a palavra energos. Em mais ergos. Ergos significa um movimento. Em é juntamente. É no movimento. Isto é a palavra trabalho, em movimento. Então, tirando esses dois extremos, né, dos folgados e dos pão duro, nós temos aqui quem? João Batista, que nos ensina a como viver uma vida cristã, equilibrada, porém denunciando essa injustiça que nós vemos. E não é aí fora somente não, mas dentro das igrejas. Que o Senhor também nos tenha chamado para este ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela palavra.